Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e no vídeo de hoje nós vamos bordar essa casinha com elementos de jardinagem. Para começar esse bordado, a gente vai começar pela casinha. A casinha foi toda feita com ponto cheio, então eu tô com 6 fios na agulha e eu preencho essa casinha com ponto cheio na vertical. Eu gosto de ir alisando, acertando os fios para a linha ficar bem alinhadinha. E quando eu puxo a linha aqui, ó, eu já vou medindo mais ou menos se tá ficando reta para ele não me entortando esses pontos, para não ficar torto. E agora que esse espaço do lado da janela já está preenchido, eu vou preencher aqui em cima, vindo até essa parte, a linha da janela. Agora eu vou preencher essa lateral da casa e depois já venho fazendo essa parte do contorno aqui embaixo, onde tem o murinho da casa. Esse murinho da casa, depois a gente vai bordar ele com ponto haste. Se você achar mais complicado de deixar ele assim, com essa curvinha, com esse arco, pode fazer ele retinho também. E as janelas da casa também estão com ponto cheio e 6 fios na agulha. Só que agora a gente entra com esses pontos na horizontal. A porta também está com ponto cheio, então eu divido ela ao meio, faço um ponto bem no centro dela. E aí primeiro eu preencho de um lado até o outro. Só não tô indo até lá em cima porque depois eu vou fazer o batente da porta. Então eu deixei um espacinho ali em cima. Agora eu vou aproveitar que eu tô com a mesma cor da porta na agulha já e vou fazer o ponto haste. Então dou um pontinho lá pra frente, volto no meio desse espaço. Mais um pontinho para frente, agora eu volto ao final do ponto anterior, bem junto ao final do ponto anterior, e vou fazer isso até preencher lá em cima. E quando eu finalizo essa primeira fileira, eu levo a agulha lá para trás, e aí já volto na linha de cima, bem rente essa primeira linha que eu bordei, para fazer essa segunda linha. E ao final aqui eu não tô encostando também lá na porta, nas linhas que estão ali fazendo a porta, porque depois eu vou vir com batente. E nesse espaço aqui que é o arco, eu fiz um pontinho bem pequenininho nesse espacinho, aí eu faço mais um pontinho aqui. E eu já bordo esse espaço pequenininho que ficou ali para fazer a pontinha do arco. Já volto com a linha aqui, olha, e vou fazer mais um pontinho aqui para fazer esse espaço. Por isso que se você preferir, pode fazer esse murinho reto, não tem problema nenhum. Aí jogo a linha lá para trás e vou bordar esse outro espacinho do mesmo jeito. Vou fazer 2 ou 3 pontinhos aqui nesse espaço. Aí eu levo minha linha lá para trás e já bordo ali em cima. E para esse último espaço aqui, olha, eu fiz um pontinho haste. Aí ficou um pedacinho bem pequenininho ali em cima. Você pode fazer só um pontinho reto só para preencher esse espaço, não tem problema nenhum. E antes da gente fazer o acabamento da casinha, a gente vai fazer primeiro o telhado. O telhado também é ponto cheio. Eu também tô aqui com 6 fios. É importante aqui você não deixar ele muito esticado, para ele dar esse efeito assim mais de telhado mesmo. Então, diferente da casinha, que a gente deixou ele bem esticadinho, aqui a gente deixa ele um pouquinho frouxo, assim, soltinho, para ele fazer esse efeito.
Agora, com o telhado bordado, a gente vai fazer o acabamento da casinha. Eu venho com a linha fazendo uns pontos retos para fazer essa divisão do telhado. Aqui é só um pontinho reto mesmo. Aí, feito isso, a gente vai fazer os pontos retos também na janela para fazer a divisão. E eu vou bordar o batente da porta com ponto haste também. Então, eu faço um pontinho lá na frente, aí venho bem aqui ao final do ponto anterior. Vou fazer essa volta toda. E quando eu finalizo aqui o batente, eu já venho pro mais ou menos onde é a altura da fechadura. Vou fazer só uma voltinha na agulha e vou fazer um nó francês para fazer minha fechadura. Como aqui ficou um espacinho no meu caso aqui, olha, ficou um espaço maior, eu vou preencher com ponto haste também. Mas se o seu não tiver ficado, não precisa fazer 2 voltinhas aqui de ponto haste não, mas essa fileira de ponto haste. E para bordar o arbusto, eu estou fazendo com ponto laço, eu venho com a agulha do avesso para o direito e volto lá para trás, bem próximo da onde eu havia saído, só que sem puxar toda a linha. Vou deixar, tá vendo, um frouxinho assim para ficar esse efeito torcidinho. Estou usando 2 tons de verde na agulha, um tom mais claro e um tom mais escuro. E tanto esse arbusto aqui do lado da casinha como que tá lá embaixo do bordado, também foi bordado do mesmo jeito, tá? Com ponto laço e 2 fios de cada cor. Pro vasinho de flor, eu também fiz ponto haste, então vou um pontinho lá pra frente, volto com a minha agulha no meio desse espacinho, mais um pontinho pra frente, volto ao final do ponto anterior, um pontinho pra frente, ao final do ponto anterior, e vou fazendo isso. Eu vou usar 2 tons, então eu vou fazer quase até lá em cima do vaso, nesse tom mais clarinho, que é quase, é um nude, um cru assim. Agora aqui ao final, olha, eu levo minha linha lá para trás, aí já começo a fileira de cima. E vou fazer depois umas 2 fileiras de tom de cinza. E agora eu vou entrar com o meu cinza para fazer esse acabamento do vaso. Mas também é ponto haste feito do mesmo jeito. Tô com 4 fios na agulha, tá bom? E 2 fileirinhas só já bastaram para fazer esse preenchimento desse espacinho aqui do final do vaso. E para essa folha aqui eu fiz um pontinho reto, então é um pontinho maior ao centro, aí um pontinho um pouquinho mais baixo que esse primeiro, também volto ali bem abaixo do ponto anterior, tá vendo? E um do outro lado. Agora para essa flor, eu vou fazer um pontinho haste, eu tô só com 2 fios na agulha, e o pontinho aqui é bem pequenininho, ele deve ter, olha, um espacinho de 2 fiozinhos, tá vendo? É bem pequenininho mesmo, para poder comportar o tamanho desse risco dessa flor. Ao final eu vou levar minha agulha lá pro avesso e já vou descer fazendo pontinho margarida. Então eu saio de um lado, volto aqui, ó, bem próximo ao ponto que eu tinha saído.
puxo minha linha toda lá para trás, vou sair no topo desse risquinho onde é a folha quer dizer, aí prendo esse pontinho. E vou fazer isso nessas 4 folhinhas daqui. E eu vou fazer uma flor com ponto rococó, então eu volto com a minha agulha ali próximo da onde eu tinha saído com a linha. E vou enrolar na agulha. Para esse espacinho aqui, 6 voltinhas já é o suficiente para preencher a florzinha. Ajeito a minha linha aqui e aí volto a agulha lá para trás para prender esse ponto. Essa flor também está em ponto haste. Essa flor que eu estou bordando agora, ela é igual àquela primeira ali à esquerda. A primeira que está no vaso à esquerda. Então eu venho com ponto haste, também com 2 fiozinhos. E ao final aqui, ó, eu levo minha agulha lá para trás e já vou bordar a outra haste da flor também. Se eu tiver com a linha ali em cima, eu volto descendo, tá vendo? Agora eu já tô descendo com a minha linha. Aí quando eu chegar embaixo, eu vou bordar a próxima haste de cima para baixo. E ao final vou fazer as folhinhas também com ponto margarida. E agora para esse cacho de flor, eu tô com 2 fios só na agulha e tô dando 2 voltas só para fazer o nó francês. Vou preencher até completar e a mesma coisa eu fiz naquela primeira flor. E aqui também vou usar o ponto haste para bordar essas flores. E agora, para as florzinhas, eu vou bordar nesse formato de triângulo, assim meio de cone, com um nó francês. Eu tô com 2 fios só na agulha, dando 2 voltinhas também. Agora aqui nessa do lado de cá eu vou usar um tom um pouquinho mais escuro, mas também são 2 fios, 2 voltas na agulha, preencho esse espaço. E aí aqui para os cachos menores que estão nesse arbusto, eu usei um tom de azul claro e esse mesmo tom que eu estou usando nessa flor maior. E para bordar o carrinho de mão, primeiro eu vou bordar as flores, então eu vou fazer primeiro um ponto reto nessa florzinha, agora eu venho com ponto pena, então eu saio de um lado até o outro ali do risquinho, volto ao meio, puxo a linha, faço um pontinho reto aqui onde é o meio do risco, aí vou na pontinha de um dos lados da folha até o outro lado, puxo puxo a linha, né, mas não toda, volto ao meio. Aí vou fazer mais um pontinho reto. E aí aqui essa última folhinha eu também fiz só um pontinho reto, porque senão ela vai ficar muito em cima do outro arbusto ali. Aí eu fiz um pontinho reto. E vou terminar também com um pontinho reto só para preencher esse espaço, para fazer o caule dela. Agora essa folhagem também é feita com ponto margarida. E agora eu vou fazer o ponto haste para fazer o caule dessa folhagem.
E agora eu vou fazer um pontinho reto em cima da folha do ponto margarida, tá vendo? Venho aqui, ó, do lado de fora e vou até o lado de dentro dele para fazer um preenchimento nesse ponto margarida. Ó, tô do lado de fora, mas eu termino do lado de dentro dele, lá embaixo, para fazer um preenchimento. Então, venho do lado de fora e vou com esse pontinho reto até ali embaixo do ponto margarida. Agora, esse outro galinho aqui, eu vou fazer, ele é igual aquele que tá ali à direita no carrinho de mão. Nós vamos fazer o ponto atrás. E depois vou fazer o nó francês. Também tô dando 2 voltas só na agulha. E tô com 2 fios também só na agulha. Agora vamos bordar o carrinho de flores. Eu começo pela roda com ponto caseado. Então, eu saio do meio, aí eu volto pro meio novamente com a agulha e vou nesse risquinho aqui, ó, na borda do pneu. Volto de novo pro centro, aí vou voltar com a minha agulha aqui, ó, nesse risquinho do pneu e vou puxar a minha linha. Agora, de novo, eu volto ao centro. Aí, na beiradinha desse aro da roda, e vou voltando ao centro e vou fazendo isso até completar o pneu todo. E aí, no último pontinho, eu vou voltar com a minha agulha lá para trás, ó, bem aqui, bem rente a essa volta da linha aqui e arremato. E agora a gente vai fazer ponto corrente, então eu saio bem no começo do carrinho de mão, volto com a linha, com a agulha bem próxima, como se fosse um pontinho margarida. Dou um pontinho lá pra frente, puxo a minha linha, aí volto junto aqui dentro dessa argolinha, sem puxar toda a linha, dou um pontinho lá pra frente, agora eu puxo toda a linha. Volto de novo com a agulha dentro dessa laçadinha que tá ali, um pontinho pra frente e puxo a agulha. Vou fazendo isso até completar essa primeira parte aqui do carrinho. Eu tô usando só 2 fios e o pontinho aqui, ele é bem pequenininho, ele deve ter uns 2 milímetros, mais ou menos isso. Aqui, quando chegar no final, olha, eu joguei minha agulha lá para trás e comecei novamente. E vou descer aqui fazendo um pontinho corrente. Agora, ó, eu já vou entrar no meio dessa roda com ponto reto. Volto de novo no meio dessa argolinha que tá ali, até o meio da roda, com pontinho reto também. Arremato e vamos fazer o pezinho do carrinho. Olha, agora são só 2 pontinhos retos. Um em cima do outro para dar mais volume, mas é um pontinho reto só aqui desse lado. E eu já vou fazer um pontinho reto para essa outra parte do pezinho. Agora a gente vai começar a bordar o corpo do carrinho mesmo. Também é pontinho corrente, eu tô com 2 fios só de linha na agulha. E ele é bem pequenininho também, então eu vou fazer esse primeiro contorno do carrinho. E aqui no final, olha, eu vou virar ele direto, ó, tá vendo? Eu vou fazer a laçadinha aqui, já vou puxar para outra linha ali e vou fazer o pontinho. Eu não levei minha linha lá para trás e comecei de novo. Eu já virei essa laçadinha e continuei a bordar o ponto corrente aqui. Ao final, eu levei minha agulha lá para trás e eu já vou descer fazendo mais uma linha desse contorno. E aqui, ó, na hora de virar o ponto, eu tô voltando direto, sem voltar lá para trás a linha. Eu tô voltando por dentro do ponto ali anterior. E já faço essa virada do sentido
da direção desses pontos corrente. E ao final levei minha agulha lá para trás, só que agora eu não vou fazer esse contorno, eu vou fazer agora umas linhas retas aqui para fazer esse preenchimento que falta. Então eu venho aqui embaixo e vou começar a preencher em linha reta, em vez de fazer esse U que eu estava fazendo, eu vou fazer só essas linhas retas para preencher o espaço que falta. E ao final da linha eu levo minha agulha lá para trás e já começo a linha de cima para finalizar esse preenchimento. E finalizado o preenchimento, é só levar a agulha lá para trás e fazer o arremate. E agora a gente vai fazer ponto reto na volta da casa aqui na parte de baixo para fazer esse gramadinho. Ele é bem aleatório, tá? Vou fazer alguns mais retinhos, alguns mais em pezinho para fazer essa grama. Aí aqui pertinho da casa também. E depois ali para baixo do carrinho vou fazer mais alguns pontinhos também. E para esse caminho de pedras eu usei também o ponto cheio, todos na horizontal. E vou fazer o contorno dessas pedras com ponto haste também. Tô usando aqui só 2 fiozinhos e vou fazer o contorno, umas 3 partes dessas pedras eu vou fazer o contorno em ponto haste. O chapéu a gente começa bordando essa faixa dele com ponto haste também. Aqui são só 2 fiozinhos também. E o ponto haste também tá bem pequenininho aqui. Então eu vou fazer essa primeira fileira em ponto haste até o final. Aí ao final eu levo a linha lá para trás e já vou voltar a fileira de baixo para bordar essa outra linha aqui embaixo. No mesmo sentido que estava esse ponto haste que era virado para baixo, vou continuar nesse mesmo sentido. Ao final levo a linha lá para trás. E essa parte aqui também é ponto haste. Eu tô mantendo a minha argolinha do ponto haste virada para fora e vou fazer esse ponto haste nessa volta toda. E nessa parte aqui eu vou fazer um pontinho nó francês com 2 voltinhas na agulha. Aí eu vou fazer esse finalzinho aqui dessa parte do chapéu, também com ponto haste,
Aqui são 2 pontinhos bem pequenininho, 2 desse lado e 2 ou 3 do outro lado. E aí, ao final, é só levar a agulha lá para trás e fazer um pontinho de arremate. Agora, vamos bordar o chapéu propriamente dito. Eu venho nessa parte da aba não, né, do corpo do chapéu, olha, vou fazer um pontinho, também um pontinho corrente. Ele tá bem pequenininho. E aí, eu vou fazer esse contorno todo dessa parte superior do chapéu com um pontinho corrente. E ao final vou levar a minha agulha lá para trás e já vou voltar bordando bem paralelo a esse primeira fileirinha de pontos. E aqui é a mesma coisa, eu levo a linha lá para trás e já volto bordando a próxima camadinha. Vou fazer isso até preencher todo esse espaço. Aí aqui, olha, bem próximo a essa linha vermelha, ficaram 2 espacinhos aqui que eu vou preencher também com pontinho corrente para ficar bem fechadinho. E agora vamos para a aba do chapéu, também começando fazendo esse contorno. E aí eu vou subindo, preenchendo. Então, eu vou primeiro na aba, depois eu vou voltar com esses pontinhos corrente também. E a gente vai preenchendo desse jeito, até finalizar. E esse pontinho corrente, assim, bem miudinho, no começo a gente fala, nossa, não vai dar certo. É muito complicado, é muito pequenininho. Mas depois que a gente pega o gosto de bordar esse pontinho corrente, você quer preencher tudo com esse ponto. Um pouquinho de dificuldade a gente pode ter no começo por conta do tamanhinho dele, que é bem pequenininho. Em alguns casos ele vai ter aí o tamanhoinho de um espacinho dele, vai ficar tipo um cabelinho só. Mas depois que você pega o jeito, é muito gostoso de bordar. E o resultado dele eu acho que sempre fica bem bonito. E aí, finalizando esse pedacinho aqui, olha, com essa última carreirinha de pontos, eu vou levar ao final minha agulha lá para trás, fazer o arremate também. E agora, para essas mudinhas de flor, eu também fiz o ponto haste para o caule. As folhinhas estão em ponto margarida. E para a florzinha, eu tô usando linha de lã própria para bordado. Então, eu fiz, ela tá dupla, tá vendo? Eu tô com 2 fios na agulha, mas eu fiz só um pontinho reto para fazer as pétalas. Se você tiver com linha de meada e quiser com mais volume, é só fazer mais voltinhas, tipo, faz um pontinho reto e depois vem com outro em cima preenchendo. O meinho tá com nó francês. E para esse punhado de terra também tô fazendo nó francês.
E agora, para esses galinhos dessas flores, nós vamos fazer o ponto cicatriz. Eu saio aqui no começo dele, aí eu vou entrar aqui com a agulha aqui embaixo. Em alguns casos você pode até deixar essa linha solta, mas como eu vou usar a mesma cor de linha, eu vou já levar ele lá para trás. Agora, ó, eu não deixei meu ponto esticado porque eu quero fazer uma curvatura nesse caule. Aí eu saio de um lado da linha e vou até o outro, para fazer essa marquinha aqui, olha, no caule desse bordado. E aqui também, olha, tá vendo? Eu vou entrar de um lado e vou pro outro bem próximo dali dessa linha. Normalmente a gente solta essa primeira linha e vai prendendo com esses pontos que eu vou colocando de um lado pro outro. E aí você entra bem rente à linha que tá ali, ó, e sai do outro lado para fazer essa marcação. E é possível usar esse ponto cicatriz também em duas cores. Então, para efeitos de Natal, para escrever letras, fica bem bonito. Mas como aqui eu estou usando a mesma cor, então não precisei tirar e trocar de agulha. Eu estou fazendo tudo já direto, ó, tá vendo? Eu venho de um lado para o outro. Eu não vou deixar esse ponto bem esticado, eu vou deixar ele meio solto, porque agora quando eu vier com um pontinho de um lado para o outro, eu vou fazer a curva que eu quero nesse galinho. E para essa flor aqui sozinha, eu fiz 3 voltas na agulha para fazer o nó francês. E essa outra aqui eu fiz 2 voltinhas só na agulha, mas aí eu vou preencher ela toda. Todo esse círculo aqui eu vou preencher com nó francês com 2 voltinhas na agulha. E para esse outro tom de lilás eu fiz com 3 voltinhas na agulha. As margaridas, elas estão todas em ponto haste no caule, e aqui para a folha eu fiz um pontinho reto. Depois eu saí de um lado com um pontinho reto também, entrando bem abaixo desse primeiro ponto. E aí esses outros pontinhos aqui laterais, ó, eu vou tentar entrar o mais próximo ali do meio para fazer essa curvatura, para fazer esse enviesado. E aí aqui as margaridinhas em ponto margarida. Tô com 6 fios aqui nesse caso. E para o miolinho, fiz nó francês com 2 voltas na agulha. E aqui para essa parte de baixo, para fazer a graminha, eu estou usando 6 fios da linha de meada e também vou fazer uns pontos retos aleatório por aqui. E já vou fazer uns pontinhos margarida também em volta dessas pedrinhas do caminho. As sementinhas eu tô com linha preta na agulha e vou fazer só um pontinho reto para fazer as sementinhas. E para o saco de semente, e tanto embaixo como em cima, eu fiz ponto corrente, bem pequenininho também. Tô no tom de marrom, com 2 fios na agulha.
Ao final eu levo a agulha lá para trás e já volto bordando a fileirinha de baixo. E aí o contorno eu fiz com ponto atrás. E aqui na embalagem, olha, eu fiz um pontinho bem pequenininho. Aí eu venho com a minha agulha para fazer o ponto mosca, olha, eu saio de um lado aqui da folhinha, vou até o outro lado lá com a agulha. Agora volto com a agulha no meio desse risco e puxo. Aí levo a minha agulha, faço um pontinho um pouquinho mais para baixo e vou fazer mais uma folhinha com esse ponto mosca também. Então saio de um lado, vou até o outro e volto ao centro. E a pazinha a gente vai começar bordando com ponto cheio. Eu tô só com 2 fios na agulha e venho de um lado para o outro fazendo o preenchimento. Só que eu não tô deixando esse ponto cheio reto não, ele tá ficando um pouquinho elevado para dar um volume no final. E essa parte aqui da pazinha eu também vou fazer com ponto cheio, também com 2 fios só que agora eu tô usando o cinza. E vou até ali em cima no corpo da pazinha. Agora eu dividi a pazinha ao meio, essa parte aqui, e vou fazer o pontinho corrente até essa metade. E depois eu vou descer com pontinho corrente. Então, primeiro eu vou bordar essa primeira metade da pá, esse primeiro pedacinho, depois eu bordo a outra metade da pá. Aí eu bordo nesse sentido, primeiro uma metade, depois a outra, por conta do efeito que vai dar no final. E aí, chegando aqui, olha, eu levo minha agulha lá pra trás e já volto descendo até a parte lá de baixo da pazinha. E quando chego aqui no final, eu já subo bordando paralelo a essa primeira linha anterior. E essa última fileira, ela não chegou até lá em cima, ela parou um pouquinho antes do final ali, tá vendo? Ela termina aqui. E agora eu já vou fazer a outra metade. E aqui embaixo ficou um espacinho, então eu vou fazer um pontinho aqui para preencher esse espacinho. É 1 milímetro de pontinho, talvez nem isso. Aí eu levo a agulha lá para trás e arremato. E para essa pá, eu também vou fazer esse cabo dela aqui com 2 fios na agulha, também com ponto cheio. Então, eu vou fazer toda essa volta aqui com ponto cheio. Aqui, ó, no meio, eu vou deixar um espacinho, porque depois eu vou entrar com o ponto corrente aqui nesse pedacinho. Então, eu pulo essa parte aqui da pazinha e começo do outro lado ali.
Agora eu já vou entrar com ponto corrente, vou fazer 2 fileirinhas de ponto corrente até lá em cima. Também é aquele ponto corrente bem pequenininho, mas vão ser 2 fileirinhas. Agora, para essa pá, eu vou fazer o contorno dela, então eu começo em um dos lados dela, vou usar o ponto corrente também. E aqui nessa parte, olha, eu já faço o ponto e já viro ele para subir essa partezinha da pazinha. Não levei ele lá para baixo e depois voltei, eu fiz direto. E aqui também, ó, eu já viro o ponto e já faço a parte da pazinha. Vou até o final aqui. Agora eu levo minha linha lá para trás e vou começar a preencher a parte interna. Vou fazer isso até finalizar, até preencher toda a pazinha. E ao final, olha, tudo preenchido, é só levar a linha lá para trás e arrematar. E agora aqui por último eu vou fazer flores em nozinho francês. Essa aqui nesse tom mais escuro eu dei 3 voltas na agulha e o tomzinho mais claro eu vou dar só 2 voltas na agulha. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final desse vídeo, que acabou ficando longo. Mas espero que tenham gostado, que tenham sugestões, se vocês tiverem sugestões, quiserem deixar nos comentários. O próximo bordado que eu vou fazer de casinha, eu vou fazer uma casinha de roça, com galinha, com bichinhos, pra gente bordar. Espero que não fique tão longo quanto esse vídeo, mas muito obrigada por vocês terem assistido e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E esse foi o resultado final. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!